A abandonar este centro de congressos das Caldas da Rainha e, Dr. Fernando Medina, ouvimos aqui um discurso já de presidente, portanto foi um discurso de vitória, mas quase que foi já aqui uma tomada de posse pública também, e António José Seguro a dar vários recados e a dizer que vai estar vigilante o governo e outros, está lá do lado com André Ventura, mas vai estar vigilante com tudo aquilo que vai acontecer no país. Foi um bom discurso, um discurso já de presidente, em que António José Seguro repete, agora já coberto de uma grande legitimidade eleitoral, aquilo que foram as linhas de força da campanha e aquilo que veio afirmando ao longo da campanha. Uma palavra muito concreta e muito dirigida a todos aqueles que sofreram e estão a sofrer muito com as intempéries no nosso país, reforçando esse sinal de presença, de participação, de proximidade que ele vai querer manter com os portugueses, sinalizando muito bem a sua relação com o governo, uma relação que será de lealdade e de cooperação, mas também de exigência, onde ele depois deu prova disso do ponto de vista da sua intervenção, e por isso, no fundo, António José Seguro a repetir aqui, agora, como presidente eleito, aquilo que são as linhas de força da sua campanha e a fazê-lo bem. Quais vão ser os desafios entre o novo presidente e o governo? Eu julgo que o governo pode contar com o novo presidente como um elemento de estabilidade, como um elemento naturalmente de exigência, de levantar problemas, de questionamento, de presença, muita presença, creio que António José Seguro terá, e proximidade com o país, procurará fazer isso, mas creio também que será uma garantia que do lado que o governo tem, que do lado da presidência não virão nenhumas tentativas de destabilização do país e do exercício da sua maioria. Até dizer que por ele não há nenhuma legislatura que vai ser interrompida, não é? Eu acho, aliás, por isso mesmo, que, aliás, quem terá um caminho, aliás, mais estreito a fazer ao longo dos próximos anos será precisamente o próprio Partido Socialista, isto é, o Partido Socialista que tem apostado numa linha política de apelar ao diálogo, ao consenso, à estabilização de relações com o governo em múltiplos setores, quando agora tem um Presidente da República que, para mais, provém dessa mesma área política, que vai assumir o protagonismo da mesma forma. Eu creio que o Partido Socialista vai precisar de se reinventar, de alguma forma, de estar colocado no mapa político e na sua identidade. No início da nossa intervenção, da primeira intervenção, e acabámos por não ter uma resposta. O Partido Socialista precisa de se reposicionar com esta vitória, ou obriga a que isso aconteça? Eu creio que sim, eu creio que obrigará a fazê-lo, porque neste momento está na Presidência da República alguém que é o político português que mais votos obteve, com uma legitimidade própria muito grande, com um tipo de posicionamento de convergência e de procurar a convergência entre atores políticos para atingir determinados resultados relativamente ao país. Lá cá estaremos para ir comentando ao longo do mandato como isso se vai processar e se vai dar, e o Partido Socialista tem aqui um espaço de atuação política que vai ter de procurar alargar e de respirar, porque vai precisar desse espaço. Mas é uma boa notícia para o Partido Socialista, ainda que António José Seguro não se tenha assumido como o candidato do PS, foi apoiado pelo PS, ele próprio já disse que também não vai entregar o cartão de militante. Vejamos, todos os socialistas que apoiaram, que participaram na campanha de António José Seguro, naturalmente estão satisfeitos. Os portugueses esmagadoramente estão satisfeitos com esta eleição, uma eleição que 3,5 milhões. em que o que estava em causa foi muito bem percebido pelos portugueses. Da esquerda, do centro-esquerda, do centro-direita, da direita democrática. Aquilo que André Ventura pediu, que é que lhe dessem um papel de liderança da direita, foi-lhe rejeitado pela direita democrática na sua esmagadora maioria. E isso foi um momento, faz com que este dia seja um dia bonito, para os democratas em Portugal, e creio que António José Seguro, desse ponto de vista, ultrapassa, como os resultados demonstram, qualquer resultado do Partido Socialista, da esquerda. A esquerda não tem, neste momento, 67% dos votos em Portugal, está bastante longe desse resultado. Dr. Fernando Medina, obrigada pela presença e pela análise. Só uma última nota antes de terminarmos, que é sublinhar um aspecto que já aqui foi referido nesta emissão, mas que é o facto desta eleição em Portugal vir, no fundo, contra a corrente daquilo que são as eleições que se têm passado na Europa e no mundo, em que a vitória de candidatos de natureza populista, extremista, de extrema-direita, tem sido uma constante que nos tem prejudicado
e desanimado ao longo de muito tempo, e aqui em Portugal estamos a fazer precisamente o inverso, e creio que isso também é uma fonte de alegria para muitos democratas para essa Europa E fora. agora aproveito eu para lhe perguntar também que finalmente soubemos que o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, tinha felicitado e felicitou publicamente o novo Presidente da República. De resto, vimos muitas reações a nível internacional, principalmente a nível europeu. É natural também que isso aconteça? Sim, é natural. Aliás, António Costa tinha já sublinhado que tinha, no fundo, já dado a entender o seu sentido de voto. Na primeira volta e na segunda volta. Às vezes sobrevalorizam-se estas questões das relações pessoais, muitas vezes feitas na base do passado, sem olhar para as questões políticas fundamentais e obviamente, nestas eleições, o fundamental estava à vista de toda a gente. O que era, e daí o resultado tão expressivo em António José Seguro, que agora merece que lhe desejem boa sorte.